Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta. O podcast onde todo episódio nós temos uma prova, que é a nossa pergunta, o nosso tema, e a consulta, que é os nossos convidados. Para quem é novo e está chegando agora, nós estamos em Barra do Garças, interior do Mato Grosso, na divisa com Goiás. Estamos falando diretamente dos estúdios aqui no Laboratório de Biologia Vascular. É isso mesmo, Biologia Vascular com informação. E aqui a gente tem o nosso estúdio, que é na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus do Araguaia. O campus do Araguaia tem 2 unidades e a gente está no município de Barra do Garças. Tá bom? Hoje vocês viram aí no tema que a gente vai falar com o pessoal do jornalismo, um dos cursos que temos aqui na nossa unidade da UFMT em Barra do Garças, tá bom? E você de casa aí, do carro, da academia, já que nós estamos em áudio, em vídeo para diferentes plataformas, eu peço aí a colaboração para quem achar que esse conteúdo possa agregar, possa ajudar alguém, algum familiar, algum amigo, para vocês curtirem aí o vídeo, encaminharem para colegas, amigos e familiares, porque o nosso intuito maior aqui é termos mais alcance, né? Mais pessoas ter o conhecimento dessa instituição gratuita de ensino e fica a critério de vocês acharem que é de qualidade ou não. E aqui a gente está se propondo a mostrar um pouco do que acontece, do que se tem e o que se faz dentro do UFMT. Também temos convidados de fora, né? Já tivemos, vamos voltar a ter essa participação. Beleza? Vamos para o que interessa então. O tema da prova de hoje é formar, informar e transformar. O jornalismo da UFMT em debate. E aí a nossa consulta são com 2 alunos que cursam o curso de jornalismo, que é a Maria Fernanda e o João Pedro. Bem-vindos, pessoal, ao nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de falar sobre isso, falar sobre o curso de vocês e quem sabe acender uma chaminha aí das pessoas lá fora, né, que tem interesse nessa área. Sejam bem-vindos, vocês dois. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu fiquei muito feliz com o convite e espero poder agregar com o pessoal, tirar algumas dúvidas de quem deseja também fazer parte do curso de jornalismo e ter um bate-papo legal, que eu acho que é o mais importante. Faço das palavras da Maria Fernanda as minhas. É muito importante a gente estar aqui para discutir o que é o jornalismo, a universidade, e discutir o que é o curso de jornalismo dentro da UFMT, Campus Araguaia. E muitas vezes as pessoas não entendem como funciona, o que é, a forma que são ministradas as aulas, e aí é importante a gente debater e discutir justamente a importância desse jornalismo para os dias atuais e a importância da formação jornalística, né, para esse mundo onde nós estamos vivendo atualmente. É uma coisa, João Pedro, eu vou até pedir você também, quem sabe faz ao vivo, não é ao vivo, né, gravar, você levantar um pouquinho o seu Tá. microfone para ele ficar Como nós somos, né? Eu reparei no dele e não reparei no meu. Falei, aumenta seu microfone. Para ficar. Mas beleza, nós estamos aqui para isso mesmo. A espontaneidade. Aqui Acho que deu? ficou bom, ficou bom. Beleza. Eu vi que muitas vezes nos seus e-mails você usa JP. Vamos falar JP ou João Pedro? Eu prefiro o João. João. JP. João. Tá. Ô, João, uma das coisas, você falando, né, que você veio, né, a transmitir, cara, uma das coisas que mais me satisfaz, assim, tem várias coisas, nesse projeto especificamente, mas uma das coisas eu aprendo muito, sabe? Porque a gente está conversando com todos os cursos, né, a intenção é varrer toda a instituição, e tem vários pontos, assim, a última a gente conversou com os alunos da agronomia, e cara, e tem coisas assim que eu não tinha noção, tanto do lado assim de desafios como oportunidades, né, pensamentos deles. Então tenho certeza que eu
vou aprender hoje com vocês. Mas antes de aprender, eu queria saber um pouco, e o pessoal de casa conhecer um pouco vocês, né? O nome a gente já sabe, mas da onde vocês vieram, em que período que está no curso, né? E uma pergunta-chave aí é quando que acendeu essa luz de se fazer jornalismo, essa escolha pelo curso, como que veio? Deixa a Maria Fernanda começar, Eu ia primeiras falar damas, né? isso. Eu ia falar pra você começar, mas já que você quer que eu comece, então eu vou falar. Meu nome é Maria Fernanda Cândido. Eu sou natural aqui de Barra do Garça, só que a minha família é toda de Confresa, no norte do estado, Nortão. Então, toda a vida eu morei pra lá e não tive muito acesso, assim, a algumas coisas que hoje aqui em Barra do Garças tem. Por exemplo, lá é muito carente de questões que incentivam esporte, educação, é tudo um pouco mais complicado. Só que eu sempre, graças a Deus, fui uma pessoa muito sortuda e tive muitas oportunidades na minha vida, onde eu pude morar fora da cidade de Confresa para expandir os meus horizontes sobre o que eu queria fazer. Mais ou menos Confresa tem quantos habitantes? Hoje tem mais ou menos uns 40 mil 40 mil. Tá. habitantes por aí. Tá. Isso se já não tiver mais, né? O Quando eu pessoal de saí casa de tem uma lá. noção, assim, mais ou menos do tamanho da É, cidade. não é tão pequeno como Araguaiana, que todo mundo conhece todo mundo. Só que também não é tão grande para ter muitas oportunidades, assim. Sim. Geralmente tem mais oportunidade de trabalho. Então, pra gente que é estudo, fica um pouco mais complicado porque lá não tem tanta instituição de ensino superior, principalmente. Então, pelo menos na minha época, quando eu estava prestando o Enem, não tinha nenhuma faculdade lá. Então, qualquer curso que eu precisasse fazer, eu teria que sair. Hoje não, hoje tem as instituições de ensino EAD, semipresencial, que acabaram mudando para lá, se eu não me engano, é enfermagem e direito. Então hoje é um pouco melhor, só que na época não. Então eu tive a oportunidade de sair um pouco para fora e ter a oportunidade de conhecer outros cursos, né? Outras profissões. Só que eu nunca fui aquela pessoa muito centrada, sabe? Eu nunca tive aquela certeza de, por exemplo, tem gente que tá no primeiro ano do ensino médio e tem certeza que quer fazer medicina, ou quer fazer direito, ou quer fazer, sei lá, engenharia espacial. Eu nunca tive esse sonho, assim, esse objetivo. Eu sempre fiquei assim, quando eu tiver no Enem, eu decido o que eu vou fazer. E acabou que isso me prejudicou um pouco. Então, assim, acredito que se eu tivesse estabelecido um foco certo, teria sido mais fácil o caminho. Não que eu teria mudado de ideia, mas teria sido mais fácil esse caminho de Mas passar o Enem. deixa eu te interromper aqui, que é pra gente conversar, né, a entrevista. Eu já fico refletindo sobre isso. Uhum. Às vezes eu acho que é um período, você é muito novo para decidir uma profissão pro resto da sua Com vida, né? certeza. Eu acho que assim nos Estados Unidos funciona assim, você entra na universidade, você faz 2 anos dos cursos básicos, português, tá, filosofia, os cursos, que todo curso tem que ter, o básico, né? Depois desses 2 anos, que aí você escolhe qual, já fez o básico de todo, você escolhe qual. Aí talvez esses 2 anos você já tá vivendo o universo dentro da universidade, mas não decidir um curso. Sim. Sabe? Então, o que você coloca assim como talvez um erro seu, uma característica sua, talvez é um modelo daqui, né? Sei lá. E muita gente enfrenta isso também. Né? Não é um caso isolado igual da Maria Fernanda. Isso acontece muito, e principalmente depois que a gente já tá na faculdade, a gente para pra refletir, gente, é tão complicado, né, você ter 16, 17 anos e ter que decidir a profissão que você vai exercer pro resto da sua vida, é muita pressão, né? E aí, então eu acabei me mudando pra outra cidade pra eu fazer um cursinho. E foi um período muito, muito difícil da minha vida, porque foi durante a pandemia. E eu acabei perdendo meu pai também na pandemia. Então isso meio que deu uma chacoalhada em todos os meus planos. Porque quando meu pai tava vivo, a gente conversou, decidiu um plano ali. Não, eu vou fazer tal curso. Eu tinha escolhido outro curso, não era jornalismo. Não quero decepcionar ninguém, mas eu não sou uma apaixonada desde sempre pelo curso de jornalismo. Eu comecei a me apaixonar depois que eu comecei a faculdade. Então eu tinha escolhido medicina veterinária, e aí eu ia fazer uma instituição privada. Só que quando meu pai era vivo, né? E depois meu pai morreu, e eu fiquei assim, como é que eu vou pagar? Não tem condições. E aí meio que deu uma chacoalhada assim, minha vida acabou virando de cabeça pra baixo. Então eu prestei o vestibular, né? O Enem, que acontece agora esse final de semana. E acabei colocando a minha nota para o curso de jornalismo aqui do UFMT.
E aí, no momento em que eu passei, eu fiquei extremamente feliz, né? Todo mundo, acho que essa sensação de conquista que a gente tem quando passa no vestibular. E aí eu decidi, no dia do SISU, que eu ia fazer jornalismo. Porque no último dia, nos últimos minutos do SISU, eu falei, vou colocar jornalismo. Se der, deu. Se não der, a gente tenta outra vez. E aí acabou que eu consegui passar. E foi um momento, assim, de extrema felicidade. A gente é muito bem recepcionado quando a gente chega aqui. A emoção dos nossos veteranos em receber os calouros é sempre muito, muito bacana essa interação que a gente tem. E aí, nisso, comecei a tomar gosto pela coisa. E o jornalismo é uma profissão, assim, apaixonante. Eu gosto muito do curso que eu exerço, apesar de todas as dificuldades, de toda a desvalorização, de tudo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu comecei a gostar muito. Eu me apaixonei pelo curso e pela profissão. Se encontrou aqui. E que semestre que você tá do jornalismo? No último, no oitavo. Oitavo, então são 8 semestres. Sim. Então, é bom que você tem uma boa visão do curso, né? Tá Sim. finalizando. A gente já passou por todas as nuances ali, tudo que a gente Aham. pode Perrengue. exercer, todos os perrengues possíveis a gente já passou. E eu acho que é isso, assim, como eu descobri que eu queria fazer jornalismo, foi dessa forma. Foi meio de Foi supetão. Interessante. Foi fazendo, literalmente. Talvez uma dificuldade, né, que aconteceu. Eu também perdi meu pai na pandemia. Eu sei, eu posso dizer mais ou menos o que você passou. Mas talvez uma dificuldade surgiu, né? Talvez Sim. essa possibilidade que hoje... Fico feliz de você estar feliz Sim. pela sua escolha. E você, João, como é que foi o... Eu, diferente da minha amiga Maria Fernanda, já tinha meio certo o que eu queria fazer. Mas desde quando? Desde a 9ª série, se eu não me Nona engano, série? graças Meu à minha Deus. professora de redação. É. Ela leu uma redação minha e falou: olha, eu vou me gabar agora, hein? Não, ela que falou, aí Mas você aí ela pode... que disse. Ela que diz, é isso aí. Ela falou assim: muito bem escrita a sua redação. Você deveria trabalhar essa questão sua para que você seja a voz de muita gente que não tem oportunidade de falar. E aí a gente Que entra. marcante. Pois foi algo que me marcou e decidiu mesmo. E assim, sobre o que eu queria fazer. Se eu não me engano, era uma redação sobre aborto. E aí eu escrevi lá, defendendo os direitos humanos e tal. E aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei, é isso. Eu preciso de alguma forma, não é dar voz, porque todo mundo tem voz, mas é abrir um espaço para que as pessoas possam falar. Que a gente aprende isso também no nosso curso, né? Que todo mundo tem voz, só que muitas vezes elas são silenciadas e não tem espaço para falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam. Então eu falei, eu preciso ser esse espaço para as pessoas. Eu preciso estar ali para levar aquela dor daquela mãe, aquela dor daquele filho para as outras pessoas, para que elas entendam a dimensão do que é a coisa. Então, assim, desde a 9ª série eu tinha meio certo o que eu queria fazer. Eu não sou daqui de Barra do Garças, não sou de Araguaiana, como muitos acreditam. Eu sou do interior de Goiás, Rio Verde. Vai perceber pelo R que eu tô puxando aí horrores. Rio Verde. Rio Verde, lá no Goiás. E aí eu me mudei pra cá porque meus pais já moravam em Araguaiana. E eu queria me aproximar deles, porque eles mudaram antes de eu terminar meu ensino médio. E eu queria ficar mais perto do meu pai, perto da minha mãe. E aí eu mudei pra Araguaiana. Isso eu já tinha passado no Enem, já tinha feito, colocado minha nota pra jornalismo. E foi uma pesquisa assim, curso de jornalismo com nota alta. Aí apareceu o jornalismo e o FMT, eu falei, pronto, eu vou nesse mesmo e acabou. E aí, como eu queria ficar mais perto dos meus pais, foi um achado muito importante, tá perto de onde eles moram. Falei, o que é 45 quilômetros todo Casou dia? certinho. Casou O útil certinho. ao O agradável. útil ao agradável. E aí, acho que foi isso. Aí eu também tô no 8º semestre. Estamos terminando aí, estamos na fase de TCC. Um pouco conturbado, mas vai dar certo. Não me lembro. Tenso. Bom, ótimo. Então vocês estão mais ou menos no mesmo nível, já passaram por muito. Bom que vai ser bem coerente as próximas perguntas, que é falar sobre o curso. Vocês falarem um pouco, né, na visão do aluno, como que é o curso. Então a nossa próxima etapa, entrando no curso do jornalismo, né, primeiro assim, para não ficar falando a mesma pessoa responde, né, vamos só conversar mesmo. Uhum. Como que vocês descrevem o curso? Porque assim, e me corrigem se eu estiver errado, que eu estou aprendendo muito, né? Igual eu falei para vocês nos bastidores aqui. Porque o jornalismo, ele tem muitas áreas de você atuar. Uma edição, uma assessoria, só na redação, áudio, vídeo, né? Então, assim,
era nesse sentido a minha pergunta. Como vocês descrevem um curso e que caminho, porque geralmente um curso, por mais que ele tenta abrir todas as áreas, e às vezes ele puxa por alguma área, às vezes a maioria dos profissionais é de uma área e ele acaba tendendo a ter um foco, às vezes, maior. O que vocês acham, primeira a visão do curso como um todo, e se tem algum foco que o curso acaba tomando, às vezes, até involuntariamente, porque aqui eu não estou perguntando o que é, estou perguntando a percepção de vocês, que é uma coisa diferente, né? Uhum. E aí aqui é escutar o aluno mesmo, a percepção do aluno. Olha, eu posso dizer como estudante que, assim, o curso de jornalismo do Araguaia eu vou dizer que é muito humano, é muito verdadeiro, é aquilo que a gente entende como os professores, os profissionais são excelentes, os professores são capacitados no nível extremo. Então, assim, eles têm história no jornalismo, sabem o que estão falando. Então, eu percebo assim, minha percepção sobre o curso é que é um curso excelente. E de verdade, assim, as pessoas geralmente falam, mas que muita gente hoje desacredita e descredibiliza o jornalismo e os jornalistas em si. Mas quem vive, quem tá aqui dentro, entende a importância do que é o jornalismo, do que é a comunicação, do que é isso que a gente faz hoje, sabe da relevância que é ter profissionais como os nossos professores, ter um curso tão interessante e importante como esse, tão perto e tão próximo da nossa realidade, das pessoas aqui, né, da região. Então, assim, hoje a gente tem alguns laboratórios também, que são laboratórios não são tão bem equipados, e eu sinto que falta um pouco de investimento também no curso de jornalismo. A gente, infelizmente, trabalha com equipamento de 2012, mas a gente consegue desenvolver um bom trabalho com aquilo que nos é ofertado. E sobre se existe uma preferência, eu acredito que tenha, mais para impresso, né? E assim as pessoas podem achar que morreu, mas eu acredito que sites permanecem vivos, mas assim, é mais essa parte da digitação mesmo. Eu acho que é mais da parte do impresso, do jornalismo impresso. Agora não, os professores têm aberto novas nuances, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, que é uma área que cresceu muito e hoje é uma das áreas que mais empregam jornalistas no Brasil, é a assessoria de comunicação. Então, assim, a gente tá tentando, os professores tentam, na medida do possível, né, de acordo com aquilo que a grade do curso oferece e permite, diversificar o conteúdo e ofertar ao aluno um novo conhecimento sobre áreas diferentes. A gente aprendeu, tem o web jornalismo, que é uma área nova, diferente, que a gente não estava acostumado, pelo menos não é da minha Desculpa, vivência. o web jornalismo, quando você fala de escrito, é o escrito para... O que é o web jornalismo? Não é o escrito padrão que a gente aprendeu, ele trata, por exemplo, a gente vê muito hoje nos grandes sites, brevidade inteligente, a forma de captar o leitor, como que vai fazer, elencar a informação para que a pessoa, assim que ela bata o olho na notícia, ela consiga entender sobre o que vai ser dito, resumir as informações, tudo isso trata-se de web jornalismo. Porque me dá uma sensação, João, que no web jornalismo a manchete ela tem muito mais importância do que no jornal impresso, porque é o clique. Porque acaba que na manchete você, invariavelmente, está vendo toda a reportagem ali e você vai buscando o olho. Lá, se você não clicar, você vê, Não né? tem Então, acesso. se a manchete não tiver um chamar o impacto... leitor, né? Eu acho que no web jornalismo, para além do texto escrito, que é o que a gente faz no impresso, aquele texto mais pesado, que é um pouco mais denso, que você passa mais tempo para ler, porque quem é da época do jornal impresso sabe, as reportagens são enormes, são extremamente proveitosas, as pessoas tiram tudo que tem de um material e colocam lá no impresso, então geralmente é um pouco mais pesado a leitura. É muito técnica também, né? Isso. Então, no web jornalismo, para além de aprender como escrever, você também aprende como você vai chamar o seu leitor, que é o que você está falando, da questão da manchete, da linha fina e todas aquelas coisas que é o que chama a atenção do leitor, mas também como você diversificar para não ser uma coisa que você vai ver texto, imagem, texto, imagem, para não acabar cansando a leitura. O web jornalismo é justamente entender que hoje cada vez menos pessoas leem o texto até o final. Então, assim, elas precisam captar informação. A gente vive uma era de fake news. Então, o web jornalismo ele trata justamente sobre isso. A pessoa precisa captar informação de primeira, informação verdadeira e passar aquilo para frente. Então, ele precisa entender sobre a informação nos 3 primeiros parágrafos, que mais do que isso é muito difícil alguém ler aquele conteúdo. A gente utiliza isso para post em Instagram,
Então, assim, tem uma diversificação muito grande sobre o que o jornalista, o que a gente pode atuar e aquilo que o nosso curso tem oferecido durante o período. Aham. Maria Fernanda, se você fosse apontar, porque como toda instituição e como todas as pessoas, né, a gente existe pontos fracos e pontos, não vou dizer fracos, mas às vezes pontos que a gente pode melhorar, né, pontos mais críticos. Você saberia apontar pelos seus semestres passando, qual é o ponto que você mais se destaca e qual seria o ponto que você acha que o curso tinha que mais melhorar, o curso de jornalismo da UFMT do Araguaia? Então, eu acho que uma coisa que prejudica muito é o efetivo de professores ser muito pequeno. Eu acho que de todos os problemas que nós temos, esse é o que desencadeia os outros. Além da questão estrutural, que foi o que o João Pedro já falou, né? Questão de laboratório muito antigo, equipamento que não é tão atualizado. Por exemplo, hoje nós temos diversos equipamentos para a gente trabalhar, porque hoje o jornalista ele não é só uma pessoa que só escreve, outra pessoa que só tira foto, outra pessoa que só edita. Hoje o jornalista ele tem que ser tudo em um, senão ele não Entendi. tem um serviço. Então, E isso falta um pouco no curso. A gente pegar um material e falar assim, ó, aqui você tem um microfone, um telefone, um estabilizador, vai lá e faz uma matéria. Entendeu? Aqui a gente ainda aprende jornalismo que é tudo separadinho. entendi. Entendeu? Então, e isso respinga nos professores, porque são poucos professores para muitas matérias, então acaba que eles ficam sobrecarregados também, porque tem a questão de projeto de extensão, projeto de pesquisa, horas que eles precisam também acabar batendo, então tudo isso fica, acaba causando esses outros problemas. Acho que se tivessem mais professores para dar oportunidade e o tempo que cada professor precisa para ministrar com maestria a sua disciplina, acho que a gente teria um proveito bem maior de todas as partes que nós estudamos no curso. E talvez um corpo docente maior também são visões diferentes, né? Técnicas diferentes, conceitos diferentes, e você Sim. vai, né, comparando todos eles. Com certeza, porque, por exemplo, essa matéria de webjornalismo, quem ministrava ela há uns 2 semestres atrás era a professora Karina Benedetti. Ela é ótima, ela é uma das melhores professoras que nós tivemos aqui e ela era uma pessoa contratada. Então, ela ensinou como você montar um site para os nossos veteranos, né, não para nós, para como você monta um site do começo, desde as matérias até o layout do site, tudo isso ela ensinou. Já na nossa vez, nós conseguimos fazer essa disciplina agora no 7º semestre com o professor Augusto Flamairon, e ele já tem uma visão totalmente diferente da Karina sobre o webjornalismo. Então, ao invés de a gente montar um site inteiro, a gente montou uma reportagem com diversos recursos visuais, recursos que chamam a atenção de storytelling, de scrolling telling, que é quando você vai rolando a tela e vão surgindo elementos para complementar aquela reportagem e tudo mais. Então, imagina se esses 2 profissionais que não fossem contratados, né? No caso, eles eram contratados, seus contratos acabaram, não estão mais na FMT. Se eles tivessem a oportunidade de ministrar isso aqui, imagina como seria interessante você ter uma disciplina que você tem 2 pontos de visão e você pode explorar esses 2 com os alunos. Então, acho que isso seria muito, muito importante mesmo. Que pelo que eu entendi, você falou umas expressões aí muito bonitas e chiques em inglês. Quando a pessoa coloca o inglês na palavra, né? É para deixar mais chique. Mais Pra deixar chique. mais bonito. Mas me parece que é uma associação do jornalismo com a tecnologia. Tecnologia Sim, novas, né? sim. De Eu você acho que- aplicar. Porque eu tinha uma visão assim: você, é jornalista, você traz a matéria. Aí tem um cara da TI lá, de cientista da computação, que fazia esse Aham. jogo, mas pelo jeito tá incorporando isso o próprio profissional, fazendo também um pouco essa parte de. Eu acho também, Acho- porque esse negócio, eu vou te explicar então pra não ficar esquisito. O negócio do storytelling é tipo contar uma história. Você contar uma história de forma comovente, cativante, apelando um pouco pra emoção, essas coisas pra você deixar a reportagem mais emocionante. E acho que o scrolling, telling, não sei, sou muito boa de inglês, é aquela rolagem de tela que eles chamam, né? Você vai rolando a tela e os elementos vão surgindo ali pra ajudar A a ser sua um pouco mais interação é meio interativo. visual. O outro Isso. você tenta prender, porque a pessoa, quando se motiva com aquilo, eu acho que você tem um público
ou um telespectador mais envolvido com a sua matéria, né? Sim, mas eles trabalham juntos. Esses dois são duas coisas que podem trabalhar juntos. Você ia falar alguma É coisa? porque assim, ele falou sobre essa divisão de achar que existe. Porque desde sempre o jornalista ele desempenha muitas funções e é pouco reconhecido por desempenhar essas várias funções. Sempre teve jornalista que é editor de texto, jornalista que é diretor de redação, jornalista que é diagramador. Então assim, a gente acha que tem essas divisões, mas desde sempre a gente viu que acaba que há uma sobrecarga de funções. E isso para os dias atuais não é ruim, porque cada vez mais o mercado busca pessoas que saibam fazer de tudo. E essas divisões podem acontecer, por exemplo, em grandes centros, a Globo São Paulo, o Globo Rio, que consegue ter esse contingente de profissionais. Mas quanto mais a gente caminha para o interior do estado, para o interior dos estados, perdão, quanto mais a gente caminha para o interior do país, a gente vai percebendo esse problema mesmo, né? O jornalista muitas vezes ele tem que ir para a rua gravar reportagem, mas meio-dia ele apresenta o jornal. Aí ele vai, grava a reportagem a manhã toda, apresenta o jornal, ele mesmo é editor de vídeo, editor de áudio. Então, assim, por isso que o curso hoje, eu acredito que ele traz uma bagagem muito importante sobre isso. A gente não aprende apenas sobre escrever. A gente aprende como operar uma câmera, a gente aprende como editar um vídeo, a gente aprende a como fazer um podcast, a gente aprende como editar um áudio, a gente aprende sobre o web jornalismo, que é uma novidade que vem aí, a gente vê poucos jornais brasileiros utilizando esse recurso, só que cada vez mais comum, vai se tornar cada vez mais comum acompanhar essa nova ferramenta dentro do nosso dia a dia. E são aqueles resumos das notícias, são aqueles pontinhos, por exemplo, quando a gente abre o G1, aparece agora dividido em tópicos. Isso é web jornalismo, é uma nova forma de fazer jornalismo que a gente não se atentou, mas que o jornalismo mudou. E para vocês, assim, porque pelo o que eu estou aprendendo com vocês, é uma variedade, igual você faz. O jornalista é um severino, né? Aquele faz tudo e. Além de coisas que às vezes a gente vai se identificando mais, para vocês, porque isso é muito pessoal. Às vezes é do professor, às vezes é uma coisa que você vivenciou lá fora, mas está envolvido aqui. O que mais te marcaram para vocês em relação a, pô, isso é um negócio que eu aprendi e assim me marcou muito dentro do curso? Ou porque às vezes é o conjunto da obra toda, mas às vezes tem disciplinas que marcam, assim, atividades, um estágio que marcaram vocês. Eu posso falar assim, eu acho que eu aprendi muito mais com meus professores sobre esse lado humano do jornalismo, sabe? De conseguir olhar no olho da pessoa e falar, olha, eu te entendo e a gente tá aqui para representar você e transmitir isso que você sente, a sua manifestação, a sua opinião, lógico, de uma forma imparcial, ou tentar ser no máximo imparcial, porque o jornalismo, infelizmente, não é imparcial e nunca vai ser, não é possível porque é feito por humanos. É. Mas trazer esse ponto da história, representar aquela vida, aquela pessoa. Então a gente aprende, os nossos professores, eles são humanos ao extremo e eles passam isso pra gente, porque o jornalismo, ele pode sim ser só o preto no branco, mas tem muita coisa por trás do preto no branco. Tem histórias, tem vidas, tem pessoas, tem realidades que a gente não conhece, e a gente pode ter oportunidade, né, ali de representar essa outra pessoa, representar aquela história e transmitir um pouco do que aquela pessoa é através do nosso serviço, que é tão importante. Eu acho que é isso, sabe? E por isso que, só mudando um pouquinho, eu clamo tanto pela valorização do jornalismo e a valorização dos jornalistas. Hoje a gente tem uma profissão que não exige diploma para atuação. E é triste ver que cada vez mais o desmonte no jornalismo, o desmonte dos jornalistas é tão comum, sabe? Assim, o jornalista enfrenta muita coisa, é violência, mas tudo isso volta naquela questão de ser humano, de olhar com atenção ao problema e ter vontade. A gente sabe que a gente, como jornalista, não vai conseguir solucionar os problemas do mundo, mas a gente vai conseguir abrir um espaço para que esses problemas sejam pelo menos debatidos na sociedade. Legal. Deixa eu ver a sua opinião, porque como você já mencionou duas vezes a questão da valorização, eu queria conversar um pouco sobre isso. Tem alguma coisa, Maria Fernanda, que te marcou, alguma disciplina, alguma... Porque no caso do João, então, foi o lado da visão do professor mais humano, né? Sim. Um aprendizado que...
Nossa, ele foi tão profundo que agora vai parecer que eu sou muito rasa. Filosófico. Ele foi muito filosófico e agora vai parecer Mas que e eu por isso que sou eu falei, bem isso é rasa. muito individual, porque tem coisas, né? Tem coisas. Igual assim, ó, vou só pra te Aham. deixar mais tranquila. Quando você falou que a sua professora da 9ª série te falou uma frase, um elogio de um texto, pra muita gente, né? Por isso que como é bom crianças terem oportunidade de ter feira de ciências, Sim. vir Sim, visitar verdade. uma faculdade, uma universidade com vários cursos, porque desperta coisa. E às vezes aquele dia, porque aquela frase tornou o que você é hoje. Então, assim, para a pessoa, às vezes, para muitos aquilo é pequeno, mas para você não foi. Então, isso é muito pessoal, né? Sim. Então vai, Mas fala aí. eu vou falar. Gente, pra mim, acho que uma das partes mais legais de todo o curso foi aprender como as coisas acontecem nos bastidores. Porque, tipo assim, você tá ali assistindo um jornal, você pensa, caraca, o pessoal senta ali, E fala. fala meia dúzia de abobrinha e depois sai. Mas, gente, tem tanta coisa que acontece por trás. Parece que é uma coisa, assim, uma loucura. Nós tivemos a oportunidade, graças aos nossos professores, que são totalmente humanos e maravilhosos. Gente, eu amo nossos professores. E bom, viu? Fica E aí uma mensagem para quem tá chegando, né? E também uma mensagem para os próprios professores, né? Porque isso é sim, bom você Sim. escutar também, né? E o elogio mútuo, assim, de vocês, sim. de todo o corpo docente. Assim, claro que existem alguns professores que a gente se identifica mais, tem mais Sim, é afinidade do normal. que outros, mas no geral todos eles são muito bons. E graças a eles nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem de campo para Goiânia. E lá nós visitamos, assim, muitos lugares que iam de assessoria de imprensa, TV. A gente chegou a visitar os estúdios da Legal. TV Anhanguera lá. E, assim, pra mim, foi uma virada de chave enorme. Porque a gente não tem noção de como as coisas são grandes, mas lá é tudo muito grande. A gente acaba tendo, assim, encantado. Fica encantado com toda aquela estrutura, cada sala fazendo, uma pessoa fazendo alguma coisa. A gente tem a oportunidade de conhecer os apresentadores do J. Lá não é JN, Tá. é JA. Do JA. Então, assim, do Globo Esporte foi muito legal. Isso pra mim foi muito interessante ter a oportunidade de conhecer a estrutura e entender como tudo funciona por trás. Me deu, assim, um pouco mais de esperança no jornalismo. Então as expectativas, tá? É. Legal, mas muito legal. Não tem nada de desmérito, assim. Porque às vezes a teoria é uma coisa e quando você vê a coisa, eu imagino que lá seja um prédio, Uma né? É um estrutura bizarra, é prédio muito de grande. Aham. jornalistas, né? Deve ser muito legal. Eu já participei com os alunos também várias visitas às indústrias, que a gente não tem indústria farmacêutica. Eu sou do curso de farmácia. Uhum. A gente não tem indústrias farmacêuticas no estado, assim. É assim, o polo mais é na Anápolis, Goiânia, Sim. né? Então é um mundo assim muito diferente. Por mais que a gente tenha disciplinas, tecnologia de alimento, tecnologia farmacêutica, alguns equipamentos, não é uma indústria, né? Então isso é um mundo muito diferente do que a Muito. gente impacta mesmo. Mas vamos falar dessa questão da desvalorização ou a visão, né? Porque vamos filosofar, agora é minha hora de filosofar. Eu acho, é um achismo e eu vou falar uma experiência minha. A sociedade hoje tem um lado bom e ruim. A gente está muito mais politizado hoje. Fala e vive política muito. Eu acho que talvez passou da medida da forma que quando a política você se torna um torcedor por ela. E aí você fecha os olhos para as outras coisas. Então você torce por uma coisa. Às vezes o cara que você está torcendo falha, fala, não, mas o outro. Aí você vão apontar o erro do outro, então, vamos deixar isso aqui. E aí eu acho que o jornalismo foi alvo disso aí também, que politizaram. Não vou falar todos, né? Porque aí eu quero escutar vocês, é a minha visão só. Também jornais, edições, né? E aí isso também aí se tornou também canais contra um outro canal, e aí usou aquela, querendo ou não, é uma forma de você influenciar pessoas. Canais, né? O podcast aqui talvez. E aí agora eu vou falar a minha experiência, o quanto que o poder do jornalismo, né? Vocês participaram da disciplina, então eu estou falando mais pro pessoal de casa.
que o curso de jornalismo tem uma disciplina lá e eles convidaram alguns projetos para fazer assessoria. E eu fui um dos sorteados, Papai do Céu iluminou, eu fui um dos sorteados disso. E aí eu vi o impacto que o jornalismo pode fazer. E assim, eu trabalho com pesquisa há quase 20 anos, né? Então, assim, sempre quando o jornalismo se insere, a visibilidade da pesquisa, ela chega em lugares que geralmente ela não chega. Então, quando você faz pesquisa de inovação, de tecnologia, de coisas novas, geralmente você está falando uma linguagem em inglês, em revistas internacionais, né, um impacto mundial, mas às vezes não alcança o Brasil, assim, né? Vai e depois volta esse produto já às vezes até já ultrapassado, que o tempo que foi. Então, eu fui alvo disso e eu vi a magnitude, o quanto é bom. No nosso laboratório, eu tive uma experiência fora do Brasil. Uma vez o Jô Soares mencionou um trabalho que era do nosso laboratório, não era meu, mas porque envolvia disfunção erétil com um veneno do aranha lá de Minas Gerais. Então era um assunto que gera uma piada, assim, né? Um veneno da aranha, que eles tinham um priapismo, que é uma ereção involuntária. Então, opa, tem alguma coisa aqui. E aí depois que o Jô Soares falou aquilo, num tom, né, meio que ele, né, usava muito de forma, sou fã, né, mas do jeito dele. E aquilo trouxe um público diferente para o nosso laboratório de lá, outras reportagens vindo e querendo conversar, né? Então você gera isso. Então eu fui alvo de ver assim, cara, o poder que o jornalismo tem. Tanto que eu já falei com alguns amigos assim que me pareceu nítido que a UFMT tinha que estabelecer meio que uma regra da instituição, principalmente quem envolve com trabalho de extensão e pesquisa, uma carga horária tem que ser dedicada à divulgação e sem ser científica. Ó, eu fui no jornal, tá aqui a prova, eu fui lá na rádio. Olha, eu fui no evento científico, um evento na escola e divulguei isso aqui. Porque o impacto é muito grande, né? Então eu falei meu ponto de vista, agora eu quero escutar um pouco vocês, porque eu falei de política, né? Falei do poder do jornalismo de influenciar e chegar nas pessoas, a influência da política também no jornalismo. Mas eu queria ver a pessoa, eu só falei o meu ponto de vista, né? E de vocês, assim, em relação a esse aspecto de desvalorizar. Quer começar? Pode falar. Sobre a questão política. Eu vou concordar com o senhor com você. Vamos ser menos formais. É, isso mesmo. Vamos ser menos formais. Eu vou concordar com você quando você fala sobre que o Brasil vive uma era muito politizada. Nós vivemos, sim, uma era muito politizada, onde, infelizmente, isso chegou até os veículos de comunicação. Mas é aquilo que eu falei mais cedo. Não vai existir, é impossível existir imparcialidade total. Ali tem jornalistas com pensamentos deles, com teorias deles, com ideias de infância, aquilo que é dele, a bagagem dele mesmo da história. E ele vai colocar, muitas vezes, aquela bagagem dele na história na hora de contar e repassar aquela história. Lógico, fatos são fatos e não há nada que mude essa questão. Então, assim, o que eu vejo? Sim, alguns jornalistas levantam a bandeira de determinado partido, de determinado político, é onde está a minha discordância. Eu acredito que nós podemos, sim, ser parciais até uma medida. O jornalismo tem essa liberdade de ser parcial até uma medida. Só que ele não deve levantar a bandeira, porque é aquilo que o senhor falou, que você falou. Gente, a formalidade. É aquilo que você falou. Hoje, o político que eu defendo pode estar fazendo certo, mas amanhã ele pode incursar e ser numa operação da Polícia Federal e ir preso. E aí? Onde fica o meu papel de jornalista? Então, assim, eu acredito que a minha vontade, o meu desejo não pode ser maior que o fato. Aquilo que o jornalista acredita, aquilo que ele defende, não pode ser maior que o fato. Então, assim, eu acho que existe, sim, alguns jornalistas que ultrapassam esse ponto aí, essa linha fina, essa linha entre minha opinião e o que é o fato. Mas a gente pode pegar muitos outros jornalistas que trazem o fato independente do lado político. Eu acredito que todo mundo aqui na sala tenha uma opinião política formada sobre determinado assunto, mas na hora, por exemplo, de passar o fato é o que é o fato. Agora, minha opinião sobre esse fato, ela pode ser uma, pode ser outra,
a depender daquilo que eu acredito, da minha bagagem, da minha história. Então, assim, o jornalista, ele tem o direito de acreditar em alguns aspectos, em algumas coisas, em determinada ideologia, em determinado político, mas ele não pode deixar que essa crença dele ultrapasse o fato como ele é. Então, acredito, isso também a gente aprende no jornalismo, né, no nosso curso, e o fato é fato. A gente pode discordar, pode concordar, mas o fato é que isso aconteceu. E aí a gente vê que essa cultura também, essa briga política, ela descredibilizou o jornalismo, né? Ela colocou o jornalismo à mercê da sociedade, como se fosse algo ruim, quando na verdade não é. Existem jornalistas, sim, que são ruins, mas o jornalismo ele não pode ocupar esse lugar de estar lá escanteado, porque todo mundo é tendencioso. Não. Existem pessoas tendenciosas. E o jornal tem a linha editorial dele que vai ditar o modelo, né, como ele vai seguir, o modelo que ele vai acreditar, quais são os posicionamentos, o que vai entrar ou não vai entrar no jornal. Então, assim, são uma série de fatores que acredito que a gente poderia até discutir depois, porque 1 hora é pouco tempo, mas a gente poderia Tinha que ser um episódio só pra a isso, né? Que é gente- tão, tantas sim. coisas. Então, assim, É. existe essa linha editorial, existe o pensamento do jornalista, tudo isso influencia depois no resultado final da matéria, da reportagem que vai sair. Mas aí são aspectos que a gente pode tratar mais detalhadamente depois, no próximo convite, quem sabe, Sim. né? Mas é isso, eu acredito que o jornalista, como jornalista, tem o direito à opinião dele, e ele vai, querendo ou não, pode ser querendo ou não querendo colocar a opinião dele dentro do texto muitas vezes, só que não pode ultrapassar o que é o fato. Ele não pode deixar que a vontade dele seja maior que o fato por defender lado A ou lado B. Eu acho que existe o limite do bom senso também, né? A gente tem que ter o bom senso de entender isso, o nosso limite, assim como o João Pedro falou, o limite entre o que aconteceu e o que é a sua opinião. Porque para se fazer um jornalismo opinativo, vai fazer uma coluna aí de opinião. Entendeu? Vai procurar outro lugar para expressar toda essa sua carga de conhecimento que nós podemos ter também, porque assim como você fala que você aprende muito com o podcast, nós estamos aprendendo o tempo todo. A gente, para fazer uma reportagem, a gente tem que estudar tanto por trás, a gente tem que ir tanto atrás das coisas, porque nós temos a responsabilidade de levar informação para as outras pessoas. Então a gente não pode deixar que essa informação chegue pela metade, chegue de forma falsa, seja uma falsa afirmação. A gente tem que procurar todos os lados. Ah, fulano falou que é assim, mas cicrano falou que é assim. Mas Beltrano falou que é da outra forma. Então você tem que olhar tudo isso e acaba que a gente aprende muito sobre isso. Então, cada reportagem que a gente faz, a gente aprende um pouco mais. E essa bagagem de conhecimento fica muito, muito boa pra gente poder conversar, ter troca com as outras pessoas. Acho que por isso que muitos jornalistas, eles se especializam numa área e gostam de trabalhar naquela área. Porque senão você fica com tanta coisa na cabeça, você não sabe direcionar muito bem todo aquele seu conhecimento. Uhum. Né? E sobre a política, eu concordo com o que vocês falaram. Inclusive, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é um tipo de política também. Porque a universidade ela foi muito hostilizada durante muito tempo. E até hoje é uma coisa que isso acontece muito. As pessoas, assim, pessoas do meu convívio acreditam que a gente vem pra faculdade pra fumar maconha, pra ficar usando droga e ficar deitado pelos corredores por aí. Entendeu? Sendo que a universidade não é assim, gente. Assim, a gente vem pra cá pra estudar, exercer pesquisas, estudos muito importantes. A gente vem pra cá pra estudar. Se não quisesse estudar, ia vagabundear nas festas, né? É porque assim, eu vejo que é uma máxima. Primeiro você descredibiliza, depois você destrói. Porque quando você não tem crédito perante a sociedade, fica muito fácil você destruir, você acabar com alguma coisa. Né? Então, primeiro você descredibiliza a universidade para depois você extinguir ela. É. Depois você descredibiliza os jornalistas para depois você extinguir ele e falar, ele não tem necessidade dele existir. Então, e é isso, você até citou aí sobre esse poder, o jornalismo, alguns autores defendem que ele é o quarto poder da sociedade. Então, assim, por que defende isso? Porque a gente tem o poder, os jornalistas têm o poder, o jornalismo, os meios de comunicação, os veículos de comunicação, têm o poder de agendar aquilo à vida do cidadão, o que vai ser discutido amanhã. Se ontem o G1 não tivesse, o G1, a Globo, qualquer outro meio de comunicação, não tivesse publicado alguma coisa sobre a COP30, muita gente não saberia nem que tá acontecendo Sim. a COP30. Então, assim, hoje se discute algumas coisas graças ao jornalismo que abre margem para que foi aquilo que eu falei. Nós estamos levando as pautas para que as pessoas discutam elas.
Então, assim, é importante que o jornalismo exista e é importante que ele resista também a essas expressões, essas violências que seguem acontecendo diariamente contra jornalistas, contra veículos de comunicação, porque nós temos o dever, é dever do jornalista passar a informação, o fato como ele é, e isso culmina justamente nesse agendar a vida do cidadão, como que ele vai pensar, o que ele vai dizer, não direcionar, mas direcionar sobre o que vai ser dito. Eu acho que me expressei mal, peraí. Direcionar sobre qual assunto vai ser tratado, na verdade, não sobre o que vai ser dito. Sabe, antes, eu vou voltar nisso aí, que eu anotei isso que você falou do paralelo do jornalismo com o FMT, e eu acho uma comparação muito pertinente. Mas, sabe, voltando um pouco ao curso, só um pouquinho, que o foco, mas a conversa tá tão boa, né? Vamos para onde a água está fluindo. A forma de vocês expressarem, de vocês comunicarem um ponto de vista de vocês, para mim, é um reflexo da qualidade do curso. Sabe? Saber se expressar e colocar as palavras corretamente. Então, assim, a maturidade que vocês estão me mostrando para mim, hoje, eu na minha visão, né? Quem sou eu mais, eu posso elogiar também. Se o professor te elogiou, por que eu não posso? Me dá uma sensação que vocês são profissionais já prontos para o mercado. Então, acho que isso aí talvez seja a melhor prova da qualidade do curso. Vocês sabendo, a gente falando de política, né? De coisas assim, às vezes você tem que pisar em ovos hoje em dia. E falando bem, né, com propriedade, com serenidade, né? Mas voltando a essa questão, eu tinha anotado aqui, né? Me parece que o jornalismo passou a algo que a UFMT, a universidade pública em geral passa, assim. Então, teve um posicionamento, uma visão de um político, né? Ou de alguns políticos, uma classe política em relação ao que é a universidade. Tudo bem, a pessoa tem direito a gente, por isso que é um país democrático, é bom para isso. As pessoas falam, se passar do limite, eu acho que tem que ser responsabilizado por aquilo que ela fala, mas fala e tudo bem, né? Tudo bem. Mas a questão é que as pessoas compram essa fala ou essa ideologia sem conhecer a universidade. Então também, Maria Fernanda, eu passei a mesma coisa, amigos, né, próximos. Eu sei que as pessoas sempre falam brincando, mas quando a pessoa fala demais, você sabe que pegaram ela, pegaram ela, eu não vou falar enganar, porque a pessoa tem que vir aqui, vem conhecer, porque uma ideia do podcast foi um pouco isso, né, assim, esse meu incômodo, rapaz, o pessoal fala tanto e eu vou todo dia para o UFMT e não vejo nada pichado, nada de cartaz, nada de partidário aqui, nada, eu nunca influenciei ninguém, nunca vi ninguém falando, influenciar, político, politicamente. Eles chamam de doutrinação. Doutrinação, né? Só que eu acho que assim, igual você falou, João, às vezes existe posicionamentos, né? Então aqui, eu não vou ficar vedando, não. Existe esse pensamento que é o FMT, ou as instituições de ensino federal, é um antro de esquerda do PT, né? Eu não sou um deles. E não vou falar que eu nem sinto eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu sou a pessoa. Essa pessoa eu confio. Até, assim, me expressa confiança até me provar o contrário. Então eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Então tem pessoas de direita que eu acho muito legal. Muito legal. E pessoas de esquerda que eu também acho um pensamento muito equilibrado e muito dentro. Eu é possível ser inteligente dos dois lados. Dos dois lados. Mas o que eu ia falar, assim, às vezes são essas exceções que aí rotula toda uma profissão, como rotulou as universidades públicas. Então, assim, existe um caso de uma pessoa que teve um ato. Sempre, como na sociedade tem gente que mata, então todo mundo é assassino. Porque Barra do Garças mesmo está tendo um índice... A lógica é quase essa que você está usando, né? Então, então todo mundo então existe pessoas que cometem erros, né? E aí não se deve rotular. Aí que entra o lado assim o lado político, que todo mundo tem que ser politizado, mas aí todo mundo também tem que ter coerência um pouco. E aí entra um pouco, eu não sei se vocês querem falar, mas eu vou entrar em outro aspecto, como essas pessoas às vezes são influenciadas. Mas eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso. Não, eu só queria pontuar, agora falando sobre a Universidade Federal, por isso que é importante, na minha visão, que as universidades possuam uma assessoria de comunicação, possuam uma assessoria eficiente. Isso. Um jornalista. Não, né, no curso, formado, que entenda sobre o que está falando. Porque
esse jornalista vai ter a capacidade de transmitir para os veículos de comunicação o que acontece dentro do campus sem ser a balbúrdia que as pessoas veem, que elas acreditam que existe, né? Então, o jornalista formado, o assessor de comunicação, e eu cobro inclusive isso aqui da nossa pró-reitora, da reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso, que haja a contratação de jornalistas especializados para atuarem no campus Araguaia. Existe tanta coisa boa acontecendo aqui dentro, tanta coisa eficiente. A Mafê agora está no CPMUA, é um laboratório incrível. O seu trabalho aqui com os estudantes também é um trabalho fantástico. Eu fiz a matéria sobre a malária e que ninguém sabe. Ninguém sabe. Para eles, isso aqui é só um lugar onde a gente vem, estuda 4 anos, pega o diploma, sai. Então, assim, é necessário que as pessoas entendam que aqui estão saindo pessoas que estão com opinião formada, pessoas que passaram por uma graduação, que entendem, que sabem sobre o que estão falando, pessoas que estão produzindo material científico, E de todos os cursos, né? Não só falando do jornalismo, de todos os cursos. E eu acho que, assim, por mais que todo o trabalho que a gente exerça aqui com comunicação seja muito importante, porque cada passo que a gente dá é um passo a mais que chega perto dessas pessoas, mas eu acho que sem um centro que distribui todo o trabalho, a gente fica nadando contra a maré. Entendeu? Não adianta eu vir aqui, passar 6 meses fazendo assessoria de comunicação do CPMU e depois sair. Entendeu? E assim, muitas pessoas, gente, eu trabalhei em uma emissora de televisão aqui da cidade e muitas pessoas não sabem que existem o FMT aqui. Muitas pessoas não sabem que os filhos delas têm a oportunidade de sair, de não precisar sair da cidade, de não pagar uma universidade para exercer uma profissão. E olha que aqui nós temos 16 cursos, 17 agora com o que vai entrar no próximo semestre, né? Que vai ser efetivado no próximo semestre. Então, assim, como que uma universidade federal, num polo onde existem 3 cidades, com mais de 100 mil habitantes, essa informação não está chegando de forma efetiva para essas pessoas? Por que essas pessoas ainda têm essa visão deturpada do que é uma universidade federal, do que é uma universidade pública? Por que as pessoas não têm essa visão de que quais cursos você pode fazer aqui sem precisar pagar? Entende? Então, acho que, assim, isso é uma responsabilidade das gestões, não só da Paula, como também da pró-reitora, da reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, né? A Marluce, porque é necessário que haja, assim, uma criação efetiva de comunicação. A comunicação é a chave para resolver muitos problemas que nós temos na universidade. Estamos com baixa adesão de alunos. Comunicação. Vai lá e mostra para as pessoas que você tem a oportunidade de fazer essa faculdade, que você tem ferramentas para continuar dentro da universidade para diminuir a evasão escolar. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje poderiam ser resolvidos com uma comunicação efetiva. Evasão estudantil. O setor de comunicação pode ser responsável por exemplo, fazer a divulgação que nós temos alguns modelos de assistência para essas pessoas. Muitos vão embora sem nem conhecer e saber que existe assistência do RU, assistência permanência. Então, assim, a gente precisa, e infelizmente, não sei se infelizmente, mas a gente precisa descentralizar a comunicação da UFMT lá de Cuiabá. E é uma cobrança que eu faço até para a Josiane, que é responsável pela comunicação, foi professora nossa. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa olhar com carinho também para os campos que estão mais afastados do centro ali, da capital Cuiabá. É uma bandeira que eu levanto, a gente está numa instituição pública, né? Então a gente tem que ter uma comunicação com a sociedade, prestar contas para o público. Sim. E o jornalismo, as matérias, é uma forma de você prestar contas, né? Sim, sim. Então a UFMT está sempre de portas abertas. Quem quiser vir, auditar, ver, tá aqui. Vem ver as salas de aula, todo mundo com as cadeiras tudo arrumadinha, tudo limpinho, tudo com ar-condicionado, todo mundo estudando. Mas a pessoa às vezes não tem essa obrigação. Com a gente, como envolve recursos públicos, então, sim, é igual o político. Assim, ó, eu não... De novo, a gente vai envolvendo político, né? Eu nem voto no Pontal, mas eu sei que teve um aceite muito grande do prefeito do Pontal. Uhum. Mas você vê como todo político, ele faz e mostra, né? Sim. Às vezes mostra até demais, né? Assim, Sim, coisas... sim. Mas eu não tô falando dele, mas assim, a vida política, Sim, assim, sim. você faz e mostra, porque é uma etapa da sua valorização. Você só ficar fazendo, nunca mostrar, às vezes a pessoa não sabe disso. Então,
né? Esse podcast é um exemplo disso, da escassez de fonte de informação, né? Esse tipo de conteúdo, eu sou um professor de farmácia que ganhou uma verba para ajudar na divulgação da FAPEMAT. Eu sempre tenho que falar da FAPEMAT, que é quem financiou a estrutura, mas é uma prova de escassez. Sim. Isso aqui devia estar no jornal. Eu estaria sendo um convidado de vocês em um estúdio bem melhor do que esse, né? Mas essa é a prova da escassez. E eu concordo. Inclusive, além de ter, a gente precisa de mais investimentos também. Porque não adianta contratar montar uma comunicação sem investimento. A gente precisa justamente disso. De um espaço dedicado para a gente receber os professores, receber os estudantes, aqueles que produzem pesquisa científica. Vamos conversar, vamos debater, até mesmo a população lá de fora vir aqui para dentro. Vamos debater o que você pensa sobre a universidade. Vamos discutir. Vou te apresentar os pontos, vamos apresentar para você como que funciona, os cursos que a gente tem, e acho que a gente tem falhado muito nisso, e o reflexo está aí. Cada vez menos estudantes dentro das salas de aula de universidades públicas, a universidade pública descredibilizada e desacreditada até por pessoas da nossa idade, pessoas de 18 anos achando que realmente não existe, Fazer faculdade não vale a pena. não vale a pena, e a gente está só perdendo tempo. Voltando um pouco, já nas nossas perguntas finais, por causa do tempo também, vocês... qual é o ponto de vista de vocês em relação, assim, quando a gente falou do web jornalismo, né? E o web jornalismo dá direito para as pessoas, às vezes despreparadas, como essa pessoa, vir e começar a falar coisas na internet. E isso, você também alimenta as pessoas. Você sendo jornalista ou não, você também pode... conteúdos podem chegar, né? Eu tô falando de YouTube, né? De podcast, de pessoas que vão fazendo e não tem esse preparo, né? E eu queria ver a opinião de vocês. Se vocês acham que essa inserção de pessoas, eu não vou dizer despreparada, porque eu não tenho essa qualificação de avaliar, né, principalmente em lado do jornalismo, as pessoas. O que eu consigo ter a percepção é de, pô, isso aqui tá tendo ou um viés ou uma mentira. Tem gente que às vezes é tão absurda as mentiras que a gente recebe em grupo de família, também dos mais velhos, assim, algumas coisas que a pessoa às vezes não para pra... E dos mais novos também, não vamos generalizar a idade, né? Mas o que vocês acham disso? Isso atrapalha a profissão? Isso aumenta as possibilidades? O que é a visão de vocês em relação em relação a situações como essa? Mas eu não preciso personalizar. Tudo assim, bem. é a visão geral, né? Porque... vou aproveitar que você está me dando gancho, então eu vou falar a minha opinião sobre podcasts. Eu acredito que o podcast ele pode ser uma ferramenta para qualquer tipo de conteúdo que você precisa criar. Por exemplo, você está criando conteúdo de ciência, de educação e tudo mais. Então, o podcast ele é uma ferramenta para ajudar a alcançar mais pessoas, assim como a comunicação, mas de qualquer coisa. Você pode falar de automobilismo, você pode falar de ciência, você pode falar de maquiagem, você pode falar de qualquer coisa. De política, ele é uma ferramenta. Mas o jornalismo, ele não é uma ferramenta, ele é uma profissão. Então, inclusive, essa é uma bandeira que eu vou levantar, vou militar aqui, se vocês me derem licença, sobre a questão do diploma. Entendeu? Isso não é só você pegar um pedaço de papel e apresentar para as pessoas. É você exigir que exista ali uma regulamentação para esses profissionais. Para que essas pessoas, que a gente tenha certeza que essas pessoas estão capacitadas para exercer a profissão a que elas escolheram. Entende? Então, assim, para mim, é muito inacreditável você fazer uma faculdade e descobrir que você não precisa de um diploma para exercer aquela função. Hoje não existe um médico que não precise ali do diploma de medicina para exercer sua profissão. Por que o jornalista não precisa? Sendo que nós estamos lidando com vidas da mesma forma, com responsabilidade de informação da mesma forma, que nós temos a influência de mudar a vida das pessoas da mesma forma que um médico. Então, para mim, isso é muito inacreditável a gente aceitar calado que não haja necessidade de um diploma, de uma regulamentação, de uma fiscalização de cada profissional. Porque tem gente cometendo crime, falando que é jornalista. Então, eu não queria dar a bandeira, não queria que continuássemos permitindo que essas pessoas se apossassem do nosso espaço de trabalho, da nossa profissão, para cometer essas irregularidades e acabar
prejudicando a nossa imagem, sujando a nossa imagem. Porque se hoje o jornalista tá com a sua imagem danificada de uma forma pejorativa, são por causa desses profissionais, não todos, porque muitos dos que fazem coisas erradas também têm diploma, mas isso você poderia estar eliminando uma parte, já não ter essa preocupação com esse problema. Eu também não estou descredibilizando quem trabalha na profissão e não tem um diploma, porque é tudo uma questão de estudo e tudo mais. Mas se você tem ali uma forma de cobrar essas pessoas, eles ficam com muito mais receio de fazer alguma coisa errada dentro da profissão, com medo de perder a sua habilitação. Você tem algo a perder, né? Então você tem mais Exatamente. responsabilidade com o seu corpo Exatamente. editorial, com suas... Os médicos trabalham com ética, com responsabilidade, porque não querem perder o seu CRM. Por que o jornalista não pode ser da mesma forma? Né? É porque, Interessante. para além de não haver a necessidade do diploma, a gente também não tem conselho ético, não tem conselho que rege o jornalismo. A gente não É tem assim, um a conselho. Deus dará, É, e é isso aí. a gente tem as associações federais, associações estaduais, mas não tem Sindicato. sindicato, mas não tem um conselho que vai falar, olha, isso aqui, esse jornalista ultrapassou o limite. Uhum. Não é legal divulgar a foto de um corpo, de uma pessoa falecida, de uma vítima de um acidente na rede social e falar que é jornalismo. E isso acontece com muita Com frequência. muita Muita frequência. Então, assim, eu defendo muito que o que essas pessoas fazem é comunicação. Não pode ser intitulado de jornalismo. Porque o jornalismo exige critérios, exige Responsabilidade. regras, responsabilidade. Então, eu não posso acreditar que isso que eles fazem é jornalismo. Pode se chamar de comunicação, mas não jornalismo. Sobre a questão profissional, que a Mafê falou, é importante porque essas pessoas sem diploma, elas vão para o mercado e elas desqualificam a mão de obra que sai da faculdade. Ou seja, a hora que eu chego no mercado para disputar uma vaga com um rapaz que não tem um diploma, o que vai acontecer? O dono da empresa, querendo pagar menos, lucrar mais, vai me oferecer um salário menor. Ah, porque aquele ali que não tem um diploma trabalha por R$ 1.800. Por que você não pode trabalhar? Então, isso Sim. prejudica toda a cadeia que a gente tem Sim. de fomento à comunicação, ao jornalismo sério, de qualidade. Prejudica a nossa formação acadêmica, prejudica também a qualificação de profissionais que estão no mercado. Então, cada vez mais a gente vai caminhando para um caminho que é preocupante e que a gente debate muito em sala de aula sobre a questão da ética desses profissionais, sobre a necessidade de um conselho que oriente, que coordene esses trabalhos, que puna quando necessário, porque muitas vezes é necessário punir. Então, acho que isso prejudica. E não é uma crítica a quem produz conteúdo como você, como qualquer outra pessoa, porque eu acho que vocês podem caminhar junto com o jornalismo. Como que pode ser? O podcast, por exemplo, pode ter um jornalista por trás que vai fazer esse trabalho de apuração, de checagem da informação, que vai trazer a pauta para o apresentador. Olha, essas pessoas, essa história, tudo detalhadinho, porque o trabalho jornalístico ele pode atuar, como a gente já falou, em diferentes áreas. Então pode ter um jornalista por trás das câmeras, apurando informações, levantando pautas, levando assuntos relevantes para aquele momento. Usando os critérios para poder discutir alguns tópicos que são necessários, a depender também do entrevistado. Então a gente pode ter um jornalista por trás de um youtuber passando as informações para ele e para ele falar informações verdadeiras, verídicas e confirmadas. E não necessariamente tomar o lugar de qualquer pessoa que já faça parte de todo esse time de produção. Até porque a gente também não toma o lugar de nenhum produtor de imagem, nenhuma pessoa que trabalha com pauta, nenhum... Vamos falar essas pessoas que gerem rede social? Esqueci. Influencer? Não, é social media. A gente não vai tomar o espaço do social media, apesar da gente também aprender a exercer essa função. Mas cada pessoa se especializa em uma coisa. Então, um não tira o espaço do outro. A gente pode trabalhar num conjunto mútuo ali. Eu acho que se a gente for discutir a questão do diploma no jornalismo, vai ter que me chamar para mais um episódio. Na verdade... Vai fazer mais 4, hein? É. Eu acho que dá pra fazer mais uns 4 episódios pra gente discutir o jornalismo aqui. Eu pulei tantas perguntas que eu queria falar para vocês, mas a gente... É o bom ficar com esse gostinho de quero mais, a gente faz outras oportunidades, conversa mais, né? A gente não ficou restrita só ao curso, né? Eu acho que casou bem com o tema que, né, que eu falei da nossa prova de hoje, formar, informar e transformar, e vinculado ao curso de jornalismo. Mas eu fico feliz assim pela
aparente maturidade de vocês, sensatez de vocês. Não conhece a gente fora do podcast. Que isso reflete um pouco, lógico, o mérito é todo de vocês, mas para mim, fico feliz que reflete um pouco o curso, né? De vocês conversarem e esse tipo de conversa que para mim foi um prazer. Eu ficaria aqui mais 2 horas, mas a gente tem que seguir o nosso padrão. Quero agradecer novamente vocês por terem cedido um pouco dessa experiência de vocês, essa vivência de vocês como universitário. Espero muito sucesso para vocês. E aí, vou pedir para, um de vocês, eu não sei qual tiver tá inspirado, um conselho que vocês dariam, conselho final para a gente encerrar, para quem está pensando em fazer jornalismo, né? O que você diria àquele jovem no 3º ano vai estar vendo esse episódio, ou lá no 9º ano, né, que não escutou a professora? O que vocês fariam para essa pessoa que está com essa tentativa, né, de possibilidade? Pode falar, Marfê. Você passou por isso antes que eu, vai lá. Gente, eu acho que eu diria pra você que se você tem esse sonho de seguir na carreira do jornalismo, não perde essa oportunidade de correr atrás daquilo que vai mudar a sua vida. É uma profissão que, por vezes, é gratificante, assim como tem dificuldade em qualquer outra profissão, essa também você vai ter algumas dificuldades, mas tudo isso vai fazer que você tenha um crescimento pessoal. Acho que uma parte dessa maturidade que você disse que vê nas nossas palavras é a responsabilidade do curso também. Não só da nossa trajetória pessoal, mas acho que ele traz isso pra gente, esse senso de responsabilidade com a informação, de responsabilidade com tudo que vai sair da nossa boca, que vai chegar em outras pessoas. E é um curso muito bom. Nós temos aulas práticas, aulas teóricas, e no final acho que tudo vale a pena. Quando você olha para trás, vê toda a trajetória, todo o sofrimento ali dentro da universidade, fazer um curso de ensino superior não é fácil, nenhum curso superior é fácil. Mas quando a gente tá igual nós que estamos no 8º período já com o pezinho fora da faculdade, a gente tem aquele gostinho de, meu Deus, tá valendo a pena, vale a pena, vamos atrás, correr, fazer o nosso e vai dar tudo certo. Eu acho que se você tem esse sonho, persista. Busque, né? Isso Comentem mesmo. aí pra gente voltar mais vezes, continuar falando sobre jornalismo, que é Pede uma importante. parte 2, pede parte 2. Pede parte 2. E outra, vocês me ajudam a divulgar esse episódio no jornalismo. Não, Pelo menos no pode. jornalismo lá a gente tem que dominar. Vai bombar. Com certeza. Os mais bonitos de jornalismo estão aqui hoje. Amigos, você é tão convincente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio assim como eu, né? Assim, espero que você que também utilizem como se a gente conseguir fazer algumas pessoas refletir um pouco sobre tudo que foi levantado e principalmente o jornalismo, né? Talvez mudar a visão das pessoas é de pouquinho, né? Ninguém transforma um pensamento de uma noite pro dia, mas de pouco em pouco a gente vai levando informações e fica ao critério de vocês acharem que se isso é coerente ou não, é pertinente ou não, tá? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Se puderem achar que contribuiu, que esse episódio foi legal para vocês compartilhar o nosso vídeo, mandar para amigos, familiares, curtir o vídeo aí, porque nos ajudam bastante, tá bom? Um grande abraço e espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.